obrigada aos 5. E vamos receber agora a nossa próxima convidada, quem nos vai falar de um projeto muito interessante, Flor Local. Nos acompanha Emma Garat. E como beneficiário último, temos em vídeo a Gilles Larnac. Como dizia Emma Garat. Bom dia a todos. Sou Emma Garat, trabalho no Conservatório de Espaços Naturais na Occitânia e vou contar os resultados do projeto Flor Local. Eu gostaria de me desculpar porque a apresentação é muito menos interativa do que podíamos ter feito ontem, porque o colega que devia estar aqui comigo hoje não pode estar aqui. O projeto Flor Local é um projeto que começou em 2020 e que já no mês de abril vai chegar no final. Tem 7 parceiros, 2 franceses, com o Conservatório de Espécies Naturais, que é o chefe de fila, e Fabien, que é o sócio técnico. Tem 3 sócios portugueses e 2 sócios espanhóis. Antes de apresentar o projeto, eu gostaria de apresentar o contexto. Por que Flor Local? É bem simples. Hoje, sabemos que a biodiversidade está se acabar no Mediterrâneo e isto está bem agravado pela atividade humana. A sociedade humana degride os ecossistemas, mas também pode restaurar essa fauna e essa flora. Portanto, é necessário ter ferramentas e respostas concretas a toda esta situação e são vegetais locais. Antes de continuar com a apresentação, um pouquinho de vocabulário. Quando eu falo local, eu abuso do qualificativo. Eu me refiro a vegetais selvagens com grande diversidade genética. São espécies autóctonas mediterrâneas que coevoluíram com a demais flora e fauna mediterrâneas e são vegetais de origem local, quer dizer, vegetais produzidos e que crescem perto dos lugares onde vão ser utilizados. No Mediterrâneo, hoje, não tem ou apenas tem produção de vegetais locais, principalmente herbáceos. Aqui a ideia é desenvolver sementes locais para uma boa diversidade. Bom dia a todos. Sou Gilles Larnac, responsável do patrimônio natural do departamento de Gard. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pelo fato de não estar com vocês aí hoje de manhã, estar do lado de Emma Garat e dar meu testemunho dos resultados deste projeto e desta ação. Trabalho nesta coletividade que é o departamento, uma província do Gard, 580 mil hectares, e o departamento tem várias competências, e entre elas tem as competências ambientais e trabalhamos na compra de espaços naturais sensíveis que depois gerimos. Ele é o meu colega de departamento, que devia estar comigo aqui hoje, mas ele já apresentou o departamento e vai participar a seguir alternadamente comigo. O objetivo é estruturar estes setores de vegetais com 3 abordagens. Uma abordagem científica, que é desenvolver as misturas de sementes e os itinerários técnicos para produzir essas sementes e semeá-las. E também tentamos envolver todos os participantes da cadeia de valor, os produtores, os compradores, os prescriptores, e uma terceira abordagem territorial, para tentar envolver e engajar as autoridades e as coletividades locais em planos de restauração sob a base desses vegetais locais. Quem são os parceiros? Na abordagem científica está o Conservatório de Espécies Naturais, que aporta um conhecimento botânico do terreno e conhecimentos de gestão dos espaços. Na Espanha tem um produtor de sementes e uma ONG que aportam a sua perícia, os conhecimentos especializados agronômicos, e em Portugal temos uma abordagem científica e também de pesquisa, um laboratório nacional
estatal, com bases de sementes, etc. Na abordagem econômica, o parceiro no qual nos apoiamos é FabLim, que é uma associação de desenvolvimento local francesa com muita experiência em matéria de desenvolvimento de setores territoriais, principalmente setores alimentares, mas é aplicado igualmente no nosso caso concreto. E FabLim aportou muita metodologia para os outros parceiros que tinham menos conhecimentos nesse âmbito. Relativamente à abordagem territorial, está o SEM e a Fundação Global Nature, que são estruturas muito ancoradas no território, que conhecem muito bem as entidades locais e permitiram mobilizar estas estruturas posteriormente durante o projeto. Também gostaria de referir que uma complementaridade que é a dos territórios. Não trabalhamos da mesma forma nos diferentes países. Na França, trabalhamos mais nos prados, e na Espanha e Portugal foi trabalhado mais nos vinhedos, arboricultura. E, de uma outra parte, os quadros regulamentares e jurídicos são muito diferentes. Na França, tem um label que permite identificar os vegetais locais e o quadro regulamentar já está amadurecido, com umas prescrições técnicas muito amadurecidas, que é diferente na Espanha e Portugal. Portanto, em cada território trabalhamos de uma forma diferente e em distintos níveis. Na França, por exemplo, no nível dos municípios, e na Espanha foi no âmbito das comunidades autônomas. É verdade, o nosso território é muito extenso. É uma província, é um departamento amplo, com uma grande diversidade de hábitats naturais e de ecossistemas. Tem, por exemplo, uma propriedade que gerimos diretamente, que tem 4.500 hectares, e os nossos colegas que trabalham na gestão de redes viárias gerem 4.000 quilômetros de estradas provinciais e regionais. São muitos os ecossistemas em áreas sensíveis, como, por exemplo, as beiras das estradas, que têm que ser tidas em consideração e nos obrigam a refletir, a pensar muito na adaptação destes vegetais às alterações climáticas. Trabalhar na flora local achamos que é muito interessante para trabalhar principalmente de forma transversal e poder fazer um diagnóstico da situação no 2022 e 2023, que permita informar e comunicar aos responsáveis das tomadas de decisões políticas dessas áreas. Eu gostaria de completar dizendo que o departamento de Gard é um dos territórios que acompanhamos com este projeto, e este trabalho que fizemos juntamente com eles estava muito ligado à ancoragem territorial do SEM Occitanie, porque Gard é um departamento da região da Occitânia e trabalhamos muito com eles. Isto permitiu-nos reativar essas ligações partindo das bases que já existiam. Antes de chegar aos resultados do projeto, eu gostaria de comentar as diferentes etapas pelas quais passamos. Primeiro, o estado da arte, um raio-x que nos permitiu ver a fase de experimentação. E nesta fase voltamos a essas três abordagens: experimentação do terreno, conversamos muito com as pessoas, mobilizamos muitas pessoas, muitas coletividades. E agora estamos a abordar apenas a fase de capitalização. Só restam uns meses para proceder a essa capitalização. Os resultados, as realizações concretas, eu vou apresentar com três objetivos, que eram os três objetivos que respondiam a essas três abordagens: científica, territorial e econômica, sempre na procura de resultados técnicos e estruturados. O valor acrescentado, não. No que diz respeito das soluções técnicas, o maior trabalho foi de detectar espaços concretos, parcelas, uns lotes com sementes e com sistemas de sementeação, de mistura de sementes, para ver como reagiam em contextos diferentes. Semeamos
em prados, em campos de azeitona e em outros tipos de terreno. Depois fizemos uns testes nos espaços maiores, mais amplos, para provar outros tipos de produção de sementes para a restauração de vegetais. Fazendo de novo misturas, estivemos a provar e a testar misturas diferentes em diferentes contextos. Hoje, os resultados que obtivemos nos dão uma lista de espécies que podem ser utilizadas dependendo dos meios. Temos itinerários técnicos, sabemos como implantar essas sementes e temos redes de fornecedores que nos dão essas sementes, que conhecemos melhor o comportamento, mas precisamos de tempo e vamos precisar continuar a estudar tudo isto. Sob o ponto de vista econômico, a nossa função foi dar a conhecer as sementes locais, o interesse que apresentam é interrelacionar esses atores entre si para identificar esses potenciais produtores que não existiam previamente nesse território. Portanto, muita labor de sensibilização, animação, estudos de mercado para animar a que se envolvam e que conheçam os resultados que poderiam obter graças a estas sementes locais. Então, isto trouxe e nos deu uns primeiros contratos que já assinamos. Hoje na França temos uma plantação de sementes do outono e que no final deste projeto dará lugar a um primeiro lote de flores locais. As fichas técnicas também criamos para juntar e complementar os dados que faltavam. Temos métodos de produção e também elaboramos planos de negócios. Elaboramos um plano ideal, entre aspas, para o desenvolvimento deste setor no futuro. E já a última abordagem, que é a abordagem territorial para afiançar essa demanda, foi muita sensibilização, como eu dizia, que já fizemos, para dar a conhecer o interesse das sementes locais e explicar esse desafio para todas as coletividades locais, que explicar que era uma boa oportunidade para eles e que era interessante que comprassem esse tipo de sementes. Também organizamos grupos de trabalho para que as políticas públicas evoluíssem, principalmente na Espanha e Portugal, porque tem umas limitações muito fortes sobre produção e uso. Então, fizemos grupos de trabalho para fazer com que essa regulamentação avance. Na França, a normativa é mais favorável e, portanto, organizamos grupos de trabalho para favorecer a integração desses vegetais nos planos locais de restauração, por exemplo. Dou a palavra agora a Gil. O que eu poderia dizer quanto aos resultados, não é esse o vídeo que eu queria colocar, é esse aqui. Não. Eu acredito que o valor acrescentado que eu vejo como responsável deste projeto no meu departamento, o valor acrescentado é de fundo e de forma. No fundo, da temática nos interessa, mas no que diz respeito da forma, o interessante foi a criação desses grupos de trabalho, 4 temáticas sobre as quais temos trabalhado que permitiram nos organizar um trabalho em parceria com muitos sócios, muitos parceiros internos, e na nossa coletividade não eram parceiros com os que costumávamos trabalhar. Como dizia, somos uma coletividade muito extensa, então tem alguns que trabalham em estradas, outros em edificações, moradia, em gestão de entornos aquáticos. Todos esses serviços não estão acostumados a trabalhar conjuntamente de uma forma diária e fluida. Portanto, a criação destes grupos de trabalho, um era para formação e capacitação para compreender melhor os desafios do projeto. Outro grupo era sobre os concursos e licitações públicos para a compra pública, para melhorar a compra de vegetais no departamento. Um outro grupo de trabalho era de sensibilização
no sentido amplo da palavra, sensibilizar o público geral, bem como os atores do território. E o quarto grupo de trabalho era a distribuição dos vegetais. Com isto, temos desde há 30 anos um circuito de distribuição gratuita de vegetais para os municípios, para que façam os espaços públicos mais bonitos. Departamento de Gard, um dos desafios era sentar numa mesma mesa todos esses serviços que normalmente não trabalham juntos, que todos eles utilizam vegetais, mas que não seguiam uma linha de direção. Esse era o grande desafio do departamento. E para esse grupo de trabalho, elaboramos, e o resultado do projeto, um argumentário que permite convencer, entre aspas, vamos dizer, todos os políticos, os responsáveis e atores de compra de vegetais. E já temos uma experiência muito completa, derivada do acompanhamento dos diferentes territórios e espaços, e elaboramos um guia para todas as pessoas que queiram se lançar para a restauração com vegetais locais. Também criamos umas ferramentas de integração dos vegetais locais, tanto nas políticas públicas quanto nos dispositivos territoriais existentes. E quanto ao interesse do projeto para nós, como chefe de fila, são vários elementos. Quanto à distribuição das responsabilidades, para que cada sócio se sentisse envolvido, era importante que tivesse umas responsabilidades, não apenas em matéria de coordenação dos grupos de trabalho, mas também no que refere às entregas, que tenham responsabilidades em matéria de entregas, que não seja sempre o chefe de fila que faça tudo. A entrega de documentos e de resultados. Também muito importante os documentos, as reuniões físicas. O projeto foi lançado em 2020, em maio, em plena pandemia, e passou muito tempo até que pudemos nos ver pessoalmente. Após as primeiras viagens pedagógicas, teve uma renascença do entusiasmo, teve muita empolgação entre todos nós. Então, eu aconselho que desde o início do projeto tentem se ver fisicamente e organizem reuniões presenciais. De outra parte, podemos também repensar, além das ações concretas de monitoramento e de acompanhamento e supervisão que exige o projeto, refletir sobre os impactos das nossas ações. E para isso adoptamos uns indicadores que nos permitem apreciar o impacto do projeto, tentando tomar uma perspectiva para fazer uma autocrítica e ver se tínhamos escolhido bem o público-alvo, etc. E procurar um equilíbrio também entre o estado da arte, como dizia, em plena pandemia, foi quando nós iniciamos, procurar um equilíbrio com a fase de realização. A primeira fase do estado da arte nos tomou muito tempo. E num projeto como o nosso, no qual trabalhamos com matéria viva, nos demos conta que devíamos ter começado a fase operacional antes, porque somos muito dependentes dos ciclos vegetais. No que diz respeito da cooperação, eu diria, é essencial construir uma cooperação desde a primeira fase do projeto, porque cada parceiro tem que ser complementar, tem que ter uma pedra que aportar para o edifício. Se for assim, a cooperação é muito mais fácil. Se tiver parceiros muito dependentes, é mais difícil. Então, temos de pensar tudo isto previamente desde o início. Também nos damos conta de que a cooperação tem seus próprios limites. Tivemos algumas limitações devidas às especificidades de cada parceiro. Por exemplo, eu dizia antes que a formação não tem o mesmo nível na França do que na Espanha e Portugal. Não sei se isto limitou a nossa cooperação, mas limitou sim a transferência de conhecimentos, porque não estávamos no mesmo nível.
E isto limita a transferência. Mas não sei se limita a cooperação. Muito obrigada a todos por me ter escutado.